Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre empreendedorismo no Brasil e microempreendedores individuais. Será que estamos virando uma economia de bicos? Ou essa sempre foi a nossa natureza, só que a gente não tinha como admitir? Fiquem comigo que a gente já volta. O número de microempreendedores individuais, os famosos MEIs, vem crescendo no país. Os dados são da pesquisa intitulada Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais, divulgada na semana passada pelo IBGE. Essa é a primeira pesquisa do Instituto que investigou o perfil dos microempreendedores individuais no país e eu acho que ela traz alguns dados bem interessantes. De acordo aqui com a pesquisa, o Brasil tem cerca de 13,2 milhões de trabalhadores mês, sendo que mais da metade deles, 53%, foi aberta nos últimos 3 anos. Em 2019, antes da pandemia, eram 9,2 milhões de microempreendedores individuais registrados, ou seja, certamente o movimento de abertura de microempresas foi impulsionado pela pandemia e pela crise econômica que se acentuou, com a pandemia. Se a gente lembrar, a situação econômica do país já não era boa antes da pandemia. A partir de 2020 a coisa foi meio que ladeira abaixo, muita gente ficando desempregada, empresas fechando, inflação e por aí vai. O relatório do IBGE, inclusive, confirma isso de certa maneira, porque mostra que desses microempreendedores, mais de 60%, na verdade 62,2%, tinham passagem ou têm passagem prévia por empresas, onde foram contratados ali de uma maneira formal, quer dizer, com carteira assinada, e que foram desligados involuntariamente. Ou seja, é um movimento comum da pessoa, que perde o emprego, recebe sua indenização, seu fundo de garantia e vai tentar abrir o próprio negócio. Tem matéria aqui do G1, como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas olha aqui para a chamada dessa matéria. Número de empreendedores individuais no Brasil aumenta 10 vezes em uma década. Em uma outra reportagem aqui, traz números do Sebrae e coloca uma expectativa que a gente deve chegar a 15 milhões de microempreendedores individuais cadastrados ainda esse ano. Ou seja, de fato, nós temos uma procura maior das pessoas para formalizar atividades que antes eram desempenhadas de maneira informal, ou então, de fato, temos mais pessoas procurando outras atividades e não buscando, talvez, mais emprego no mercado de trabalho formal. Esse seria, de fato, um dado positivo. Nós temos aqui um número maior de empreendedores e de novos negócios sendo abertos. A gente cansa de falar sobre isso aqui no canal. Empreendedorismo e inovação são os motores de qualquer economia saudável. Então, por uma primeira análise, esses números do IBGE seriam algo para a gente comemorar, certo? Aí que tá, eu acho que não. Infelizmente, os números sobre microempreendedores individuais no Brasil são um reflexo de uma economia em frangalhos, que está lutando para manter a cabeça fora d'água e conseguir respirar. Eu fiz um comentário sobre isso na nossa última live do Up to Date, sábado passado, na verdade, mas depois eu achei que valia até uma análise mais aprofundada, por isso eu estou gravando esse comentário hoje. Vamos lá, para vocês entenderem o meu ponto de vista. No geral, esses números sobre formalização de microempreendedores é positivo, é claro. A gente sabe que, historicamente, o país sempre teve um grande contingente de pessoas excluídas do mercado de trabalho que acabavam exercendo atividades econômicas na informalidade. Então, até aí é um ponto positivo. Mas vamos para alguns números mais detalhados desse levantamento do IBGE. Trecho aqui de uma matéria publicada pela Exame, abre aspas. Os MEIs já representam parcela significativa do total de empresas e de profissionais formais.
cerca de 7 em cada 10, 69,7% na verdade, empresas em atividade no Brasil são MEIs. Eles também representam 19,2% do total de ocupados formais. Em 2019 eram 15,2%. Isso significa dizer que 2 em cada 10 trabalhadores formais são MEIs. Esses números, minha gente, mostram que 70% dos CNPJs no país, na realidade, são microempreendedores. Aí você vai me dizer assim, Bruno, mas MEI também é empresa, também é um CNPJ como qualquer outro. Será que é mesmo? Outro dado interessante aqui, o levantamento do IBGE aponta que poucos MEIs agregam mão de obra no país, sendo que o número de MEIs empregadores é de apenas 104,9 mil. Desse total de 13 milhões, de mais de 13 milhões de microempreendedores, menos de 1% gera de fato pelo menos um emprego. Ou seja, você pode até dizer assim, que no mínimo 13 milhões de pessoas que abriram seu MEI não dependem mais de um emprego em outra empresa e conseguem gerar renda. Ok, mas a gente também não tem dados precisos sobre essa movimentação gerada pelos microempreendedores. E se eu descontar uma parcela desse grupo que na realidade possui CNPJ, mas é empregado de outra empresa, coisa cada vez mais comum no país, como é que fica essa realidade? Então o que eu tenho, na verdade, não são necessariamente empreendedores no sentido estrito do termo, mas na maioria das vezes o brasileiro dando nó em pingo d'água para tentar sobreviver. E aí, se praticamente 70% das empresas são MEIs e os outros 30%? Bom, aí os números também podem não ser tão interessantes como a gente espera. Outra matéria aqui do G1. Nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu, entre aspas, um total de 427.934 empresas entre micro, pequeno, médio e grande porte. Segundo o levantamento da empresa de contabilidade Contabilizei, trata-se de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo da conta os microempreendedores individuais. O levantamento da empresa foi feito com base em registros do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJs, da Receita Federal. Os números foram contestados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que observou o saldo positivo de 212.654 empresas não MEI em levantamento próprio. Vamos lá, então, olhar os dados do próprio Ministério do Desenvolvimento. Outra reportagem aqui. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou nesta terça-feira, que o Brasil atingiu saldo positivo de 296 mil empresas até agosto de 2023. Trata-se do balanço entre empresas abertas e fechadas no período, excluindo-se os microempreendedores individuais. A pasta divulgou os resultados do segundo quadrimestre do mapa de empresas, levantamento feito com base em dados da Receita Federal, juntas comerciais e cartórios. No período, o país teve 663.512 empresas abertas, enquanto 367.167 empresas fecharam. De uma forma ou de outra, está claro que, sendo 70% do setor empresarial composto por MEIs, e que desses, na prática, menos de 1% seriam de fato empresas com alguma capacidade para gerar emprego e agregar maior valor para a economia, podemos dizer que estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos uma gig economy, a chamada economia de bicos. Esse conceito ganhou força nos últimos anos devido a questões ligadas à plataformização do trabalho em alguns setores, ou seja, pessoas cujo trabalho e remuneração depende das dinâmicas estabelecidas por uma plataforma digital, embora elas não tenham necessariamente um patrão, entre aspas. Nessas economias de bico, o cenário médio é de pessoas exercendo funções de baixo valor agregado, sem garantia de constância ou de qualquer regularidade, ou seja, na maioria das vezes esse camarada não tem um fluxo de remuneração e de ganhos minimamente estável, vira de fato uma economia da sobrevivência. Uma hora tem serviço, outra hora não tem. Vamos aqui para uma matéria agora da Folha de São Paulo que detalha um pouquinho mais esses números do IBGE.
Vamos para o texto. Deste contingente, 1,2 milhão atuam como cabeleireiro ou em outras atividades de tratamento de beleza. A quantia equivale a 9,1% do total e é a maior parcela entre as classes econômicas analisadas, de MEI, no caso. O comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios vem em seguida no ranking. Segundo o IBGE, o ramo contabilizou 939,6 mil microempreendedores, o equivalente a 7,1% do total. Restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação e bebidas aparecem depois com 827,3 mil, ou seja, 6,3% do total. Gente, é o bom e velho salve-se quem puder. As pessoas estão indo fazer unha, vender bolo, vender sanduíche natural ou vendendo roupas e bijuterias pelo Instagram. Aliás, chamar, por exemplo, a categoria de restaurantes ou estabelecimentos de alimentação já é por si só um escárnio, porque na prática nenhum desses meios emprega. O que temos são pessoas fazendo refeição em casa para vender pelo delivery. Para ser restaurante, minha gente, tem que ter pelo menos um garçom. E antes que alguém fale assim, eu sei que o próprio nome já diz microempreendedor individual, né? E ali você pode ter no máximo um empregado formal. Mas se eu tenho de um lado MEIs aumentando e do outro empresas de maior porte fechando, onde essa conta vai parar? E eu sei também que muito disso acaba sendo tratado na informalidade. O próprio Lucas Xavier falou disso na nossa live. É verdade, mas na informalidade ou não, é fato que esses MEIs não são grandes empregadores ou geradores de riqueza, nem teriam como ser. Outras funções que também aparecem, profissionais de criação, de design, de marketing digital, de obras e manutenção, etc, etc, etc. E, gente, eu não estou aqui falando mal, criticando os microempreendedores individuais ou fazendo pouco caso, claro que não. O microempreendedorismo deve ser estimulado e pode ser, sim, uma força importante na economia. Mas quando ele, de fato, é empreendedorismo. Quando as pessoas estão abrindo CNPJs para criar um emprego para si mesmas, aí é a economia da sobrevivência, a economia do cada um por si. E isso é preocupante. Teve um Talk to Biz que eu gravei com o nosso querido Alessandro Basili, onde a gente falou sobre isso, o conceito de empregadorismo. Talk to Biz número 162. Podem conferir lá que está muito legal esse papo. E o empregadorismo é esse movimento, pessoas abrindo o CNPJ para garantir o seu próprio emprego, na maior parte das vezes correndo para prestações de serviço simples, de baixíssimo valor agregado, com nenhuma possibilidade de diferenciação, sem nenhuma análise ou visão de oportunidade e logo com praticamente zero chance de sucesso. Na prática, temos alguns segmentos que vão virar praticamente submercados ou uma economia de subsistência. As pessoas ali conseguem tirar o mínimo para se sobreviver. Então, qual seria o melhor caminho? O caminho ideal, é ter uma economia forte no topo, porque quando eu tenho grandes empresas robustas, com capacidade de inovação, isso por si só já vai oxigenar todos os ecossistemas que vêm na sequência. As médias e pequenas empresas naturalmente se fortaleceriam para dar sustentação às necessidades dessa grande indústria, as microempresas na sequência para dar vazão às necessidades das médias e pequenas empresas e, por tabela, os microempreendedores individuais que seriam verdadeiramente demandados para um ciclo econômico de maior valor agregado. A conclusão disso tudo, temos uma população que vai à luta, que é batalhadora, que é de fato empreendedora e que corre atrás do prejuízo. Isso é louvável, mas não dá para tracionar uma economia só com microempreendedores individuais. Eu preciso ter outros atores nesse cenário. Então, se por um lado é bom o estímulo à formalização e à criação de novos negócios, por outro lado, essa configuração que nós temos hoje pode ser um indicador certeiro de que a nossa economia vai mal e vai muito mal mesmo. Portanto, eu acho que vale essa reflexão.
temos muitos empreendedores, mas que tipos de empreendedores? E como eles estão empreendendo? Sem qualquer preparo, estão indo para arrumar um próprio trabalho, para garantir a sobrevivência, é uma economia de subsistência, existe análise de oportunidade. Eu sei também que muitas vezes como como foi colocado no Up to Date, né, é um processo da pessoa criar um negócio e quem sabe aquilo se transformar em algo maior. Mas na maior parte dos casos não é isso que estamos vendo. O que estamos vendo é assim, pessoas tentando sobreviver a todo custo, e isso unido a outras questões que não vai dar tempo da gente falar aqui sobre plataformização do trabalho e outros pontos que são extremamente complexos, então a gente nem vai entrar nesse mérito hoje. Isso pode estar levando até a mais e mais pessoas abrirem MEIs e formalizarem algum tipo de atividade. Agora, se isso é um bom indicador para a nossa economia, eu acho sinceramente que não. Agora, mostra sim que temos um perfil empreendedor e temos capacidade e que a galera tem disposição para ir atrás, correr atrás, isso sem sombra de dúvidas. Agora, dizer que isso é algo... nossa, a economia está se desenvolvendo por conta disso, não é. Não é, porque não é esse tipo de empreendimento, com muitas aspas, que vai, de fato, conseguir tracionar a economia. Eu acho que vale, no mínimo, a reflexão. Sei que toda a estatística dá vazão aí para várias interpretações e depende da perspectiva e dos números ali que estão sendo focalizados. Mas a gente precisa fazer essa reflexão até para potencializar que essas pessoas de fato consigam abrir negócios, que sejam negócios com alguma envergadura, né? E não que seja essa economia de subsistência e de sobrevivência, o famoso cada um por si, que a gente vê hoje e que, aliás, a gente já vê há muitas décadas aqui no Brasil. Por isso eu até brinquei no início do comentário se isso era de fato uma novidade ou se agora só estava sendo admitido com mais clareza porque eu tenho esse movimento de formalização. Bom, é isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá.